boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, a você, tricolor carioca, torcedor do Fluminense, feliz com mais uma vitória do nosso Flusão? E aí? Deixa o teu recado aí. Muito boa noite, né? Claro, uma excelente noite, esse término de domingo com a grande vitória do nosso Fluminense, né? Que você tenha um começo de semana a partir de agora, né? Que hoje é o primeiro dia da semana, o domingão. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, né? Você, toda a sua família, tenha uma semana abençoada, né? E vamos aqui, né? Bater um papo aqui, um pós-jogo aqui de Fluminense 1, Santos 0, uma partida em que foi um jogo muito difícil, né? O Fluminense se impôs diante de um adversário grande, né? Que é o Santos, um adversário onde tem um nome que veio em grande estilo, o nome do Neymar, que entrou na segunda etapa, mas aí, vamos lá para o nosso bate-papo aí de Fluminense 1, Santos 0, mas lembrando a você, se inscreva no canal, deixa o teu like, né? O like é muito importante, né? Para o YouTube fortalecer o nosso trabalho aí, compartilhe esse vídeo aí com todos que você conhece, com seus amigos, cachorro, papagaio, quem puder, você vai compartilhando aí, né? E deixa o teu like, ative os sininhos para as notificações, para quando chegar um vídeo você tá ligado, deixa o teu like, meu amigo, e é claro, deixa o teu comentário, deixa a tua crítica, deixa a tua pergunta, o que você achou do jogo, o que você está achando da atuação do nosso Fluminense, o que você está achando das escalações do Renato Gaúcho, né? Que está no comando há 3 jogos, 3 vitórias, o que você está achando, né? Mas vamos lá, vamos para o começo do jogo aí, né? O Fluminense, né, voltou, o Renatão botou aí a mesma escalação em que ele vinha jogando, né? Não no último jogo, porque como foi um jogo da Sul-Americana, ele testou outras peças, apenas entrando com o Fábio de titular e o restante todo mundo reserva, né? A não ser agora a lateral direita, que só temos o Samuel Xavier, porque o Guga está machucado, está contundido, a lateral direita contundida, a lateral esquerda contundida com o Fuentes, e aí temos que aguentar o tal do René, né? E aí, vamos lá, vamos debater, daqui a pouco a gente fala de jogador por jogador. O Fluminense entrou em campo com o mesmo time dos jogos, que é claro, na coletiva Renato Gaúcho está falando que ele gostou muito, né, do jogo contra o Bragantino, que era esse time base dele, o time titular, e o Ganso só não entrou hoje porque tiveram umas conversas, e o Ganso, como estava muito tempo parado, estava inativo, veio semana passada, jogou até na quinta-feira, perdão, o último jogo, jogou até bem, jogou um tempo maior, então ele deu um descanso para o Ganso, como ele estava inativo, para entrar só na segunda etapa. Então o Fluminense veio a campo com o Fábio, Samuel Xavier, que hoje no momento agora, né, é o único lateral direito que temos, Thiago Silva, Freitas mantido na zaga e René, Martinelli, Hércules e Lima no meio de campo, Arias, Cano e Canóbio, né? Confesso a vocês que não era a escalação que eu queria. Depois, é claro, do 5-0 contra o São José, com o time todo modificado, apenas o Fábio, como eu falei, né, e agora o Samuel Xavier que virou titular, eu faria umas trocas, né? O Freitas não vinha atuando muito bem, o René não vinha atuando muito bem, o Thiago Santos e o Ignacio fizeram uma partida ok contra o São José, o Léo Jansen jogou, para minha surpresa, assim, não vou dizer que foi para minha surpresa, porque na base do Fluminense tem muitos garotos bons, apenas não são aproveitados.
quando são aproveitados, jogam o jogo e depois são esquecidos. Lembram do André? Só entrou na cabeça de área do Fluminense quando o senhor Hudson se contundiu. O André assumiu a cabeça de área e não saiu mais. E aonde está o André, jogador de seleção brasileira? Então temos que ter mais olhos na base, temos que dar mais chance, mais oportunidade, porque eu não consigo entender como o Fluminense, com uma base que tem, o Fluminense com cabeça de área igual o Wallace Davi, o Fluminense foi atrás de Vitor Hugo, meus amigos. Da onde que o Vitor Hugo é melhor que o Wallace Davi? Da onde que o René é melhor do que o Léo Jansen? Não é. Não é. E aonde está o scout do Fluminense que não está vendo isso dentro de casa? Para que gastar dinheiro com o René? Para que gastar dinheiro com o Vitor Hugo se você tem dois garotos dentro de casa da base que são melhores? E aí, nesse jogo, pelas partidas que o Freitas vinha fazendo, entraria com o Thiago Santos, jogou muito bem, ou o Ignacio. Entraria com o Léo Jansen nesse jogo, entraria com o Bernal, que tem entrado em todos os jogos muito bem, e o Hércules não está falando a que veio até o momento, né? Freitas e René. Martinelli, Hércules e Lima. Martinelli, Hércules e Lima. Arias, Cano e Canóbio. A nossa lateral esquerda está um breu. Há vários jogos o Canóbio não está apresentando aquele futebol do começo, meus amigos. Então, poderia ter entrado com uma formação um pouco diferente. O Léo Jansen, junto com o Keno, deixaria o Canóbio para a segunda etapa. Mas tudo bem, o jogo foi interessante, o jogo na primeira etapa o Fluminense jogou, o Fluminense agrediu, o Fluminense marcou a saída de bola do Santos, o Santos não conseguia jogar, né? Aí a partir dos 25 a 30 minutos o Santos começou a equilibrar o jogo, o Fluminense começou a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas em nenhum momento o Santos agrediu o Fluminense a ponto de querer fazer um gol. Em nenhum momento. A partida foi toda tranquilizada. Se tivesse que sair um vencedor como saiu, tinha que ser o Fluminense. Mas a primeira etapa, o jogo muito bom, né? O Fluminense em cima, incisivo, marcação forte. Destoou um pouco, é claro, o René e o Canóbio. Primeiramente o Canóbio, que tem feito uma partida partidas não muito boas ultimamente. O René, a gente sabe que não tem como esperar nada mais daquilo que ele sabe. E aí terminou, né, meus amigos, a primeira etapa, 0-0. 0-0 a primeira etapa. E vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, o Fluminense faz logo uma mexida, né? Sai o Hércules, entra o Bernal. Claro, eu acho que o Renatão deu aquela analisada no time do Santos, que veio logo com 3 mexidas, inclusive a entrada do Neymar de cara. Então ele trocou, fez aquela modificação, o Bernal um pouco mais pegador, já ia pegar um pouco mais o Neymar. Não surtiu tanto efeito, mais o primeiro chute a gol do segundo tempo foi do Bernal, na entrada da área, um chute muito bonito, por sinal. Para fora, passou perto da trave. Mas aí no segundo tempo, com aquelas trocas, entrou o Ganso. Só aos 29, aos 24 da segunda etapa, entrou o Ganso e entrou o Keno. Aos 24 minutos foi a primeira mexida do Renato. Aos 24 minutos entrou o Ganso e o Keno. O Ganso no lugar do Lima, o Keno no lugar do Canóbio. Aos 40 ele fez a segunda alteração. Né? A segunda alteração não, já tinha entrado o Bernal no intervalo, fez 2 aos 24
Aos 40 sai o Cano, entra o Everaldo. E aos 44 ele me faz uma mexida que eu não consegui entender. O jogo 0-0, jogando em casa, precisando do resultado. Ele me tira o Martinelli e coloca o Thiago Santos. Consegui não entender essa mexida. Entraria com o Lescano no lugar do Martinelli, colocar o time mais à frente. Mas tudo bem, né? Ele é o treinador, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe as peças que ele tem na mão. Mas o jogo se mostrou todo no domínio do Fluminense, mas sem levar perigo. Chutes de longa distância, no meio do gol, o Keno deu chute, Arias, Bernal, né? Mas, meus amigos, aos 40 não, minto, aos 51 nos acréscimos, né? Uma bola trabalhada na linha de ataque, o Arias se esforçou muito para lançar, para dar um toque e deixar o Samuel Xavier em condições de chutar ao gol. O Samuel Xavier aproveitou o espaço que tinha, deu um tapinha na bola para frente, deu aquela pancada, a bola desvia no calcanhar do zagueiro do Santos e vai lá na forquilha, lá onde a coruja dorme, fazendo aos 51 do segundo tempo, nos acréscimos, Fluminense 1, Santos 0, decretando a vitória para o nosso Fusão, que, como falei, merecia sim a vitória. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Fluminense. E assim foi feito, né? O time não fez aquela partida excepcional. Teve, é claro, o Canóbio que destoou um pouco da turma e o René. O Fábio não teve grandes trabalhos. Samuel Xavier, um jogo ok. É claro, melhor ainda pelo gol. Thiago Silva, bem. Freitas jogou uma partida sem erros, hoje jogou tranquilo, só que ao mesmo tempo tinha que toda hora cobrir a Avenida René, que péssimo, né? Martinelli partido ok, Hércules partido ok, Bernal deu aquela melhorada, assim mesmo porque na marcação por causa da entrada do Neymar na segunda etapa. O Arias, aquele jogador que, se o jogo termina 0-0, era o Arias e o resto. Mas aí o placar geralmente muda muitas análises do jogo, né? E o Renatão está com 3 vitórias no comando do Fluminense. Assumiu o Fluminense contra o Bragantino, vitória por 2-1. Segundo jogo na quinta-feira, vitória por 5-0 pela Sul-Americana. E hoje, na sua terceira partida, vitória de 1-0 sobre o Santos. Com isso, o Fluminense chega a 6 pontos no campeonato, né? Uma derrota e 2 vitórias. Continuando a seguir, assim, a ficar ali naquele pelotão de cima, não pode deixar de acompanhar o pelotão de cima. Com 6 pontos. E vamos lá, gente. Vamos lá, que quarta-feira tem outro jogo, né? Tem viagem, tem outro jogo pela Sul-Americana. E agora jogo de 3 em 3 dias, é isso aí. E botar essa turma para rodar. Botar esse time para rodar, né? Porque vai ter jogo a cada 3 dias. Mas e aí? Diz aí você. Tá do outro lado aí, para dar aquele apoio, aquela força ao nosso trabalho. Fala aí o que você achou do jogo, da nossa análise, do que você faria de diferente, né? Se você fosse o treinador, com a caneta na mão, com a prancheta na mão, o que você faria? Deixa a tua análise aí.
inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, deixa a tua crítica, deixa o teu comentário. E o lema nosso aí, se inscreva no canal do Luciano Tricolor. O lema nosso é se inscreva no canal para ficar legal.